Boa noite, comunidade. Mais um dia de evangelho aqui direto da nossa casinha de Frei Luiz. Quero convidar todos a entrarem. Virem aqui conosco, compartilhar mais um evangelho da noite. Hoje, 1º de setembro de 2022, começando um novo mês. Daqui a pouquinho já é Natal, né? O tempo voa. E que bom estar na presença de Jesus, aqui com toda a família Frei Luiz. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Graça. Estamos aqui na fonte de Santa Rita, esse espírito abençoado que tem caminhado junto às falanges de Frei Luiz, nos abençoando. Boa noite, Morgana. Boa noite, Andréia. Convidar todos para entrarem na nossa casinha. Estamos aqui no Jardim de Maria. Agradecendo a Deus, né? Por mais uma noite. Convidar todos para entrarem, que as águas fluidificando, os lírios de Frei Luiz. Dedico esses lírios a todos os amigos da comunidade. Pode deixar daí o que nós vamos colocar os nomes em vibração, sim, tá? Recebam aí esse perfume da cura, da paz de Frei Luiz para todos nós. Vamos entrando. Deixando alegria, o alento aos seus irmãos. Que Jesus, razão de nós estarmos aqui nessa noite. Boa noite, Juliette. E a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus, e a paz no meu coração. Irmão querido Eurípides, é o sol no amanhecer, é o verde da nossa esperança, a estrela no anoitecer. Andava por entre os caminhos, levando remédio nas mãos, curava deixando alegria, o alento aos seus irmãos. O servo do mestre no mundo, nas terras de Minas Gerais, o amigo educador, que a gente não esquece jamais. Irmão querido Eurípides, é a caridade em ação. Seu nome me lembra Jesus,
Se alguém quiser, é só falar com ela. Então você fala pra ela? Nossa, tudo bom? Então. Entendeu? Sim, entendi. Peregrinos lá do céu, viajantes de um lugar, fugitivos da lembrança. Longe, não vivemos mais ao lado, conseguimos ingressar nessa escola de esperança. Aqui nós podemos trabalhar, sempre juntos conviver, com a chance de poder amar. Quero todo tempo aproveitar, todo amor então viver, bem melhor um dia retornar. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Terra onde Jesus caminhou, veio aqui nos mostrar todo o caminho a seguir. Terra, astro de luta e de dor, um dia queremos te ver, um reino de muito amor. Mudou um pouquinho aqui. Agradeceu. Só não falo quando eu falo. Quando eu vou falar. Uma boa noite a todos. Nós vamos agora iniciar os trabalhos desta noite, primeiramente com uma harmonização que normalmente é feita pelo Maurinho, acho que todos conhecem, né? O Maurinho ele faz aqui, ele faz essa harmonização, ele faz muito bem, mas por conta do novo trabalho ele de vez em quando não vai poder aparecer. Então, quando o Maurinho não estiver, nós vamos fazer o nosso melhor e tentar então minimamente, né, substituí-lo. Um trechinho de uma música aqui bastante conhecida. Ela começa assim: ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Na vida não existe fatalidade a não ser a hora derradeira. Ao contrário do que diz a música, ninguém nasce para sofrer por toda a vida, e nem tão pouco para viver em um mar de rosas. Claro que o espírito ele pode escolher uma vida de provas físicas ou materiais difíceis, o que pode acarretar em uma existência um tanto quanto penosa, ou de certa forma mais leve, dependendo da sua aceitação e entendimento da sua condição. Mas existem também as provas morais, e essas
são resultado de nossas escolhas. As consequências do nosso livre-arbítrio, portanto, não são também uma fatalidade. Nossa vida hoje é resultado das escolhas que fizemos, somando-se os erros e acertos desta e de outras vidas. Então, se hoje nós sofremos, vamos procurar nos resignar e tirar boas lições das nossas provas. Buscar encontrar razões em tudo isso. E vamos também procurar ser o melhor que pudermos. E não apenas deixar de fazer o mal, mas também promover o bem. Nosso futuro pode ser apenas um sonho. Um belíssimo sonho que pode se tornar realidade se começar a ser construído a partir de agora. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver, ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Bom, eu vou dar alguns avisos, né? Porque sempre tem gente chegando pela primeira vez para conhecer como que funciona aqui a nossa casa, tá? Aos sábados, das 9h30 às 11 horas da manhã, a gente tem a evangelização infanto-juvenil, dos 5 aos 11 anos, aos 15 anos. Quem tiver interesse, é só dar um nome ali na recepção para Claudinha, tá? E neste mesmo horário, a gente tem a roda de conversa, né? Que todos são muito bem-vindos e só chegar, não precisa dar o nome não, só chegar e participar. Bom, como que funciona então aqui a nossa casa às quintas-feiras? A gente tem a palestra pública, as vibrações, os tratamentos espirituais, passe e fluidificação das águas, inclusive de forma virtual. Então, você que está acompanhando em casa ou assistindo esse vídeo a qualquer tempo, coloque uma garrafinha com água para ser fluidificada durante a palestra. Tem o mesmo valor como se estivesse aqui na casinha. E essa água pode ser completada durante a semana. As pessoas que se encontram em tratamento, atenção. Apesar de passarem por atendimento individual a cada 15 dias, precisam vir ao Frei Luiz e assistir a palestra terapêutica todas as semanas, pois isso também faz parte do tratamento. Só o dia que não puder, aí assiste, né, virtual. Pedimos que vistam roupas claras e adequadas a uma casa de oração. Nesse dia, não comer carne, ingerir bebida alcoólica ou fumar. Fazer uma alimentação leve até 2 horas antes do trabalho. E lembrar de trazer a água para ser fluidificada, né? Para levar depois para casa e tomando durante a semana, conforme a orientação. A gente tem que manter todas as orientações médicas com relação ao tratamento e uso da medicação. Isso também é super importante, né? O tratamento com o médico. Lembrando sempre que é absolutamente necessário que façamos a nossa parte. Confiar sempre em Deus,
comunhão com a espiritualidade, atenção à palestra terapêutica e o compromisso consigo mesmo no tocante à reforma íntima. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada, de acordo com a sala indicada. E os atendimentos preferenciais são definidos pela coordenação dos trabalhos. Então, quando chegar, vá até a recepção e permaneça na casa em oração. Após o término do tratamento, orientamos a continuar participando das palestras e dos passes semanais. Agora a gente vai ouvir a música, né, de abertura. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. A casa se enche de luz quando a te louvar. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. As quedas em nosso caminho vão acontecer. Levanta e sinta a força de Deus em você. Em nome de Deus eu suplico, venha me guiar. A bênção do nosso trabalho a continuar. Frei Luís, anjo de luz, venha me guiar. Frei Luís, anjo de luz, venha abençoar. Frei Luís, anjo de luz, venha Vamos então, fechando os nossos olhos materiais e elevando os nossos pensamentos e os nossos mais puros sentimentos a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, Pai de bondade, Pai de oportunidade. Muito obrigado, Pai, por tudo que nos é oferecido e pelas dificuldades também, porque muitas vezes é através das dificuldades que nós crescemos e evoluímos. Vamos agradecendo também, neste momento, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que tanto nos ensinou e vivenciou todo o seu amor. Agradecendo também nossa Mãe, Maria Santíssima, que nos envolve com todo o seu amor. Agradecendo a espiritualidade que sempre está presente junto com a gente aqui na nossa casa, nos protegendo, nos incluindo, nos amparando. Agradecendo também o nosso anjo da guarda, esse amigo inseparável de todas as horas. E agradecidos que estamos, vamos elevando os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos que estão necessitando de uma prece, de uma vibração de amor, sejam eles nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nas ruas, que eles saibam que nunca estão sozinhos. E elevando os nossos pensamentos também até o nosso lar, os nossos familiares, pedindo proteção. E assim, com todo esse envolvimento, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou, todos juntos com muito amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Tenho mais 2 recadinhos. A gente tem a nossa cantina, né, aqui fora. E ao término da palestra, quem puder estar contribuindo, né, tem o lanche de pernil, tá? E a nossa palestrante também nos falou que tem, acho que 5, né? Uma van com 5 lugares para ir para Uberaba. Amanhã. Sai amanhã daqui de Indaiatuba. O pessoal que está na live também. Aí depois procura ela vai explicar o horário, né? O valor direitinho, tá? Então nós vamos receber agora a nossa companhia com muito amor e carinho, a Luciene, que vai falar pra gente hoje sobre família, escola da alma. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos e permaneça hoje e sempre. Nós estamos começando setembro, indo para o finalzinho do ano, né? Reta final. Passou tão rápido que a gente quase nem viu. E setembro é um mês dedicado à família. E por isso, a pedido do nosso amigo Carlos, hoje nós vamos falar sobre a família. Que Emmanuel nos diz que a família é a escola da alma, que a melhor escola ainda é o lar. Se nós pensarmos, há um tempo atrás, a família era muito diferente. Se eu pensar na época dos meus avós, por exemplo, cada um tinha 8, 9 irmãos. Aí meus pais têm 4 cada um. Eu tenho um irmão só. Então as coisas foram mudando muito. E não só isso. Hoje, quando a gente pensa em família, nós temos 2 pais, nós temos 2 mães, nós temos filhos do coração. E tudo bem, nós temos mães solteiras, nós temos mães que cuidam sozinhas dos filhos, pais também que cuidam sozinhos dos filhos. Então, quando a gente fala de família, a gente fala de coisas muito diferentes hoje em dia. Porém, uma coisa que nós não podemos esquecer é que, independente dessa configuração familiar, os valores ainda devem ser transmitidos pela família. Isso a gente não pode esquecer. O Emmanuel, com muita propriedade, disse que a família é a escola da alma. E aí, quando você olha na questão 913 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para a gente, os benfeitores espirituais, que o egoísmo é a maior chaga, a maior doença da humanidade. Então, Deus, sabendo que nós somos tão imperfeitos e que a gente erra muito, muito mesmo, o que Ele fez? Ele criou a família. Porque dentro da família está todo mundo ali bem juntinho, né? Às vezes os nossos afetos, às vezes os nossos desafetos, e nós vamos convivendo dia a dia com essas dificuldades. E aí, a partir disso, nós vamos aos pouquinhos aprendendo a lidar com essas diferenças, a lidar com os nossos egoísmos. Um exemplo muito simples é, por exemplo, se uma família que só tem um prato de comida naquela noite, quem come? A mãe ou os filhos? Né? Dificilmente uma mãe vai deixar um filho sem comer. Então, a partir daí, já vai começando a trabalhar as dificuldades, o compartilhar. E aí, Joana de Ângeles fala pra gente que as nossas famílias, elas estão perdendo as características de santuário, de escola e de oficina moral de aprimoramento.
para transformar-se em palcos de aflições e disparates, resultando muitas vezes em tragédias. Então, muitas vezes a gente vê crianças totalmente sem limites, batendo nos pais, ou tudo que tem, tudo que quer tem que ter. E os pais falam, mas eu não consigo, eu não posso, senão ele chora, senão ele me bate. Mas os pais, antes dessa criança reencarnar, eles já tinham um planejamento espiritual. Eles já conversaram lá em cima. E eles têm responsabilidade sobre esses filhos. Responsabilidade de educar, de ensinar, de passar valores. As crianças, até os 7 anos, elas ainda têm aquela impressão do mundo espiritual. Elas ainda não estão completamente formadas. Então, quanto mais a gente consegue passar valores, educar, ensinar, a criança vai assimilar muito. É muito comum a gente ver e falar até, nossa, mas eles são muito espertos, tudo eles sabem, né? Tudo eles sabem, tudo eles veem, até mais do que nós. E é verdade, é assim que funciona. Só que atualmente a gente vê, por conta da correria, das dificuldades do dia a dia, que isso tem sido terceirizado. Tem sido terceirizado para uma babá, para uma creche, para uma escola. E eu ainda sou da opinião dos mais antigos que a educação vem do berço, a educação vem de casa. Não dá para a gente terceirizar coisas tão importantes. Quando se trabalha prevenção de dependência química, um dos fatores mais importantes e que mais favorecem o cuidado, a proteção, é a religião. E o que a gente vê? Muitas vezes a família fala, quando crescer, escolhe o que quer ser. Mas, pensa comigo, se desde pequenininho eu levo na casa, participa da evangelização, já vai aprendendo, tem os amiguinhos, tem a rotina, aquela criança já vai gostar daquilo, porque ela conhece desde sempre. E aquilo é bom, porque é muito bacana, é muito gostoso, é um ensinamento de uma forma leve, de uma forma mais lúdica. É diferente de você impor uma religião para ela. Hoje em dia, o Luiz Rivas, ele tem uma série toda de espiritismo feita com a Turma da Mônica, que é muito gostosinha, dá para sentar e ler com eles. E aí vai trabalhando os valores morais. Isso até mesmo no Evangelho do Lar, para quem tem filhos. Porque o Evangelho do Lar, ele é fundamental para a harmonização da nossa casa, para tirar aquelas energias negativas, para proteger, para afastar todo o mal que a gente possa, porventura, ter. Porque nem sempre a gente está bem, nem sempre nós estamos harmoniosos. Às vezes tem um problema, às vezes é uma preocupação, às vezes é uma tristeza, às vezes é uma doença. E o nosso padrão vibratório dá uma caidinha. Aí a gente precisa respira fundo e ergue de novo. Porque a gente não pode deixar baixo para não favorecer os obsessores se aproximarem de nós. Então, nesse convívio familiar, nós somos obrigados a nos preocupar com os próximos mais próximos. E vamos diminuindo o nosso egoísmo dia a dia. Nós vamos aprendendo a dividir, a repartir, a dar atenção, a conviver, que são todas pessoas diferentes de nós. Às vezes as pessoas falam, mas eu criei meus filhos iguaizinhos. Mas eles não são iguaizinhos. Eu, por exemplo, eu sempre fui muito caseira. Então, se minha mãe me desse um castigo de ficar em casa, eu não ia ligar. E meu irmão era muito de rua. Então ele falava para ela, mãe, me bate e me deixa sair. Né? Então, não adianta falar que eu criei os dois iguais. Porque as pessoas não são iguais. Cada um tem as suas características. Porque a gente tem que lembrar que nós pregamos a reencarnação. Nós não falamos de inferno, mas nós falamos das vidas sucessivas, onde a gente tem que se reencontrar com as pessoas que nós amamos, que a gente viveu e foi feliz, e com aquelas que nós criamos débitos. Porque apesar de nós somos muito bonzinhos, a gente tem alguns débitos ao longo do caminho. Temos também
a família corporal e a família espiritual. O que é isso? A família corporal é a família na qual nós nascemos, que nos deu o corpo. Só que o corpo, ele é transitório. E temos a família espiritual. A família espiritual, ela antecede, porque o nosso espírito é imortal. Então ele já viveu com muitas pessoas no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, e a gente vai se reencontrando. Muitas vezes a gente encontra uma pessoa pela primeira vez e tem uma afinidade como se fosse um amigo que eu conhecia há anos. Ou então outra pessoa que tem um filho já na gestação da esposa, já tem, a mulher pega a versão do marido, ou o marido da esposa. Por quê? Porque pode ser um desafeto chegando na família para resgatar algumas coisas. E aí o que fazer? Muita oração. Muita oração para aquela criança, para aquele espírito, né? Perdoar, para aquele espírito ser bem-vindo, se sentir bem-vindo. Tem pais e filhos que se detestam, tem irmãos que se detestam, e a gente não tem explicação. Se não for pelo espiritismo, a gente não consegue entender por que isso, né? Às vezes tem muitas coisas que são de agora, a ganância, né? A gente vê a questão do dinheiro muito forte, mas tem coisas que é muito fortuita, que é só uma criança, nunca fez nada. Então por que aquilo? A gente vê muitos pais que se separam e esquecem os filhos, né? Tanto pai quanto mãe. E a gente precisa lembrar que pai e mãe se separam, filhos não se separam. É uma responsabilidade. Lembra que eu disse ali atrás? Quando a gente aceita uma criança reencarnando enquanto filhos, nós temos uma responsabilidade moral de ensinar aquela criança, de colocá-la no caminho do bem. Tem uma história muito antiga que retrata isso, que era uma família da época que ainda passava umas peruas vendendo umas coisinhas de plástico. E o menino roubou um pratinho de plástico. Chegou em casa, mostrou para a mãe que tinha pego, né? Feliz por ter sido esperto, e ele apanhou. Sabe por quê? A mãe falou para ele: da próxima vez você pega para os seus irmãos também. E ele aprendeu. Ele aprendeu e ele foi pelo caminho errado da vida, por toda a reencarnação. E quando ele estava perto da morte, ele odiava essa mãe. E ele dizia que ele nunca ia perdoar. Porque aquilo que ele se tornou, ele aprendeu com ela. Então, tudo que a gente ensina, tudo que a gente mostra para uma criança, a gente grava nessa criança, de bom e de ruim. Então, é um plantio. E depois não adianta eu chegar lá na frente e falar: por que isso aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo porque talvez eu estivesse ausente, porque talvez eu não soubesse conversar e só sabia bater, talvez porque eu nem sempre ouvia. Tem muitos pais que querem impor o seu sonho aos seus filhos, esquecendo que cada espírito tem o livre-arbítrio. Cada um tem a sua história. Muito recentemente o senhor falou: mas como assim? Eu estou mostrando que é certo e ele não quer aceitar. É dar certo para ele, mas não é dar certo para o filho. E a gente, às vezes, quando a gente está com os nossos entes queridos, a gente tem vontade de arrastar ele para o caminho que a gente está vendo que é certo. A gente está vendo que o outro caminho, ele vai quebrar a cara. Mas a gente não pode. A gente pode mostrar, a gente pode orientar, a gente pode falar, mas a gente não pode obrigar. Porque aí entra o nosso livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é de cada um. E a gente tem que respeitar, porque a própria espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes ela nos mostra, ela nos ensina, ela sinaliza. E quantas vezes a gente não quebra a cara? Às vezes a gente está vendo, mas a gente fala: acho que é coisa da minha cabeça.
É um mentor, coitado, cansado de falar lá pra gente, olha, toma cuidado, olha isso. Ah, é coisa da minha cabeça. Quando dá certo, é mérito nosso, né? Mas, quando dá errado, ai meu Deus, por que eu não ouvi? Então nós temos o livre-arbítrio, nós temos o direito de escolher aquilo que a gente quer. E a gente tem também uma coisa muito importante. Tem um aspecto que fala aqui, que é aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que é maravilhoso na rua. Quando entra em casa, é um cão chupando manga, como diz o pessoal. Né? Que é grosso, que é estúpido, que agride verbal, que agride fisicamente. E no próprio Evangelho, no capítulo 9, eles falam pra gente, né, nos bem-aventurados, que é aquela pessoa super simpática, mas dentro de casa ele impõe a força. Porque tudo que ele aguenta lá fora, dentro de casa ele impõe para os outros. Aqui eu mando. E poderia dizer também, aqui eu sou detestado. Então, muita gente fala, dentro de casa eu não fico com tanta coisa. Mas é o contrário. É dentro de casa que nós deveríamos tratar com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Porque quando tudo dá errado, é a nossa família que está atrás de nós, dando suporte, ajudando, amparando, cuidando. Eu conheci um senhor, há um certo tempo, ele era morador de rua, e ele já estava num processo de recuperação, né? Ele estava numa instituição, e nós fomos visitar a família, para ver qual era a possibilidade daquela pessoa voltar. E com a gente ele sempre foi muito simpático, muito alegre, muito brincalhão. E as filhas viraram para mim e falaram, ele, na minha casa, nunca. Esse homem batia em nós, batia na minha mãe, seguia ela quando ela ia trabalhar, ameaçava ela de morte com uma faca, passava o dia inteiro bebendo. Minha mãe, com muito sacrifício, colocava comida na mesa. E se ele não gostasse do que estava pronto, ele jogava fora com a panela e tudo. Eu nunca mais quero ver esse homem na minha frente. Difícil, né? Porque a gente pode dizer, mas é o pai. Mas o que esse pai plantou? Será que elas estavam erradas? Será que estava errada de não querer? Tem muita gente que consegue perdoar, e esse é o caminho. Mas na hora que a gente está vivendo a situação na pele, não é fácil. Não é fácil, porque aí você lembra de tudo aquilo, você lembra de todo o sofrimento. Então, a gente tem que pensar, porque aí um dia a gente envelhece, a gente adoece, a gente precisa de alguém e esse alguém não quer mais saber de nós. Porque quando precisou, quando queria, quando precisava de um arrimo, quando precisava de um apoio, uma educação, essa pessoa não estava ali. E isso é muito frequente de acontecer. Vejo muito, tanto pais quanto filhos, que dizem, por exemplo, meus filhos não ligam para mim. Outro dia um senhor me falou, meus filhos amam a mãe, mas de mim eles só gostam. Porque ele relata que ele trabalhava muito para dar uma boa condição para a família e ele não tinha o tempo disponível para estar com esses filhos. E por mais que a gente dê um presente bom, caro, esse presente não substitui a nossa presença. Presente não é presença. E também tem filhos que buscam incessantemente esse carinho dos pais, essa atenção dos pais. E muitas vezes a gente olha esse pai e essa mãe está no celular. E o que é pior, a gente consegue ver hoje em dia bebês com o celular na mão. Porque o bebê com o celular na mão, a criança com o celular na mão, ela não enche o saco. Ela fica quietinha, ela não atrapalha. Só que isso tem um preço muito alto. O número de crianças que estão com déficit de atenção atualmente tem aumentado muito. Por quê? O celular, ele já é próprio para
saber aquilo que você gosta. Então, tá acabando alguma coisa, já te mostra uma propaganda de outra que você gosta. Imagina isso para uma criança, que é facilmente influenciável. Acaba um, começa outro. Eles adoram o TikTok. TikTok, o que é? Um videozinho de 1 minutinho. E ali vai. Horas. Horas e horas. Aí você esquece que ele está ali. Só que criança não é para esquecer na frente do celular. Então, pensa só. A criança fica vendo vídeos de 1 minutinho, de coisas diferentes, de coisas divertidas, o dia inteiro. Aí vai para a escola. E o coitado do professor, gente, ele tem que ficar pelo menos 50 minutos numa aula, atraindo a atenção daquela criança, ensinando que ela vai ter a dificuldade, que ela está aprendendo algo novo. Então, quando você aprende algo novo, é sempre mais difícil, né? Então, eu tenho muita pena dos professores hoje, porque eles têm que fazer malabarismo para atrair a atenção das crianças, para fazer com que elas aprendam. Tinha até uma candidata esses dias nos discursos no debate presidencial, que agora ela disse que se ela entrar, ela vai pagar R$5.000 para aquele aluno que concluiu o ensino médio. Então, eu fiquei pensando, gente, o meu dinheiro é capim, né? Porque, desculpa, mas na minha época, estudar era obrigação, é do meu interesse estudar, né? Para eu ter um futuro melhor. Eu falei, não é possível. Ainda ela fala para comprar uma motinha, para comprar um celular. Falei, tá bom, né? Tá bom. Fiquei muito indignada, diga-se de passagem. Porque o que era dever, hoje precisa ser recompensado. Então, os nossos valores, eles estão distorcidos. Eles estão meio equivocados, né? E a gente precisa rever isso. A gente precisa retomar isso. Porque se você não ensinar os valores para a criança, você vai ensinar depois de adulto? Se você me ensinar a religião, o evangelho quando é pequenininho, que você interessa, que você pode colocar, quando são adolescentes, gente, eles não vão ouvir. É muito difícil você começar isso na adolescência, dá certo. Porque eles estão muito mais envolvidos com a internet, com o jogo, com rede social, um monte de coisa, do que falar de Jesus. Gente, Jesus, que caretice, né? Então, a gente precisa trabalhar isso desde pequenos. Porque depois que cresce, depois que a gente perde, aí é muito mais difícil você retomar. Eu trabalhava com dependentes químicos e a gente via toda essa situação que eu falei para vocês, de criança, de desatenção, de maus tratos. E uma coisa que eu aprendi foi, se você não tem tempo para o seu filho, o traficante tem todo o tempo do mundo. Para ouvir, para conversar, para elogiar, porque o elogio também está esquecido, né? Então, assim, eles estão lá, totalmente disponíveis. E aí, essa criança daqui a pouco está enrolada até a orelha. Tem um menino perto de casa, pequenininho, uma família muito complicada, vive junto com os traficantes. Por quê? Porque os traficantes tratam ele bem, dá doce para ele. Aí ele vai e ele leva umas coisinhas, né? Umas coisinhas que a gente sabe o que é. Qual o futuro dessa criança? Porque eu ouvi muitas vezes nas medidas socioeducativas, que são quando os adolescentes cometem alguma infração, eles olhavam para minha cara e falavam, senhora, que a senhora ganha num mês, eu ganho num dia, senhora. E é verdade, gente. Então, a gente precisa mostrar os valores, a importância do trabalho, a importância da honestidade, da ética. Porque depois que vai pelo caminho errado e aprende as coisas erradas, é muito mais difícil. E quando você trabalha com alguém que já fez tráfico, eles olham para a sua cara e falam, mas eu vou ganhar só isso? Que geralmente não tem escolaridade. Aí vai encontrar um trabalho mais simples que vai ganhar um salário mínimo. Eles falam, eu não vou trabalhar o mês inteiro para ganhar isso. Né? Só que uma coisa que eu aprendi na vida é quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta. Quantos pais de família não vivem com salário mínimo? E sustenta a família com honestidade. Aí o jovem acha que um salário mínimo não dá para ele fazer nada. Que há muito esforço um mês inteiro para ganhar um salário mínimo. Sendo que fazendo o tráfico é muito mais fácil. Só que eu atendi um moço, ele falava que eu não usava carteira no CN, eu usava pochete. Para
caber todo o dinheiro que ele carregava. E pagava festas, drogas, fechava o clube para todos os amigos. O dia que ele foi preso, ele mesmo falava para mim, ele não ficou nem dente na minha boca. Nunca recebi uma visita. Ele só teve uma saída para ver a mãe dele no caixão. E ele foi algemado, e junto com seguranças. Então, tudo que hoje é esperteza, amanhã se torna vergonha. Quando ele saiu da cadeia, ele não tinha nada. Ele não tinha família, ele não tinha amigos, ele não tinha nada. Aí a gente ajudou, graças a Deus, a instituição ajudou. E hoje ele está bem, ele tem família. Mas os que conseguem voltar depois são muito poucos. A recuperação é muito pouco. Então, por isso a importância da família. Eu sei que nem sempre é fácil, mas é a família que a gente está, no lugar que a gente está, porque é aquilo que a gente precisa. E eu vi um texto do Papa Francisco que eu gostei muito, e eu queria pedir licença para vocês para lê-lo. Ele diz assim: não existe família perfeita. Não temos pais perfeitos, não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita e nem somos filhos perfeitos. Temos queixas uns dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso, não há casamento saudável, nem família saudável sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos e um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é uma asepsia da alma, uma faxina da mente e a alforria do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. É autofagia. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Eu achei perfeito, porque nós não somos perfeitos. Nós não temos como esperar pais perfeitos, companheiros perfeitos. Nós somos imperfeitos. E quantas vezes a gente não precisa do perdão do outro? O próprio Pai Nosso fala, né? Perdoai para ser perdoado. Só que quantas vezes a pessoa carrega essa mágoa a vida inteira, morre com ela, chega na espiritualidade e volta obsediando porque não conseguiu perdoar. O perdão, ele não é para quem recebe. A pessoa que fez algo errado, ela vai pagar aquilo que ela fez de errado. Ela tem esse débito e ela vai ter que pagar. O perdão é para quem dá. Por quê? Porque ele nos liberta. Ele deixa livre a gente para continuar a vida. E se o outro está errando, que pena. Tomara que um dia ele acorde. Porque um dia a gente acorda. Seja pelo amor, seja pela dor, um momento difícil, uma doença, a perda de alguém que a gente ama. A vida oferece diversas oportunidades para a gente acordar, ter um despertar. Porque Deus, ele dá novas oportunidades todo dia. Cada dia que eu levanto da minha cama é uma nova oportunidade para eu tentar fazer melhor do que ontem. Porque a gente vai tentando. Eu acho isso maravilhoso no Espiritismo. Porque Deus não quer que nós sejamos perfeitos, mas Ele quer que nós tentemos ser melhores a cada dia. Então, antes de criar uma família, antes de eu ter um filho, é importante pensar: eu tenho vontade? Eu tenho paciência? Eu quero? Né? Eu posso cuidar? Porque se é para terceirizar, se é para achar essa criança um estorvo, se é para deixar de qualquer jeito, jogado, gente, talvez seja melhor não ter, né? Então, uma reflexão que a gente faz, para que as crianças sejam tratadas com muito amor. Eu não estou falando isso para que as pessoas não tenham filhos.
Eu estou falando isso para que as crianças venham cercadas de amor. Porque elas estão aqui para crescer, para evoluir, como todos nós. Tem pessoas que nascem numa situação totalmente adversa e conseguem se dar bem na vida. Mas é muito mais difícil. Então, a criança que cresce cercada de amor, cercada de atenção, de carinho, de família, é muito mais fácil dar certo. É dificilmente dar errado, né? Às vezes dá uma entortada aqui, uma entortada ali, mas nada grave. Então, eu gostaria que eu tenha pelo menos tocado um pouquinho no coração de cada um, para uma reflexão, para um perdão, se for necessário, na família de vocês, para um abraço sincero, uma palavra eu te amo, né? Mostrar para essas pessoas que elas são importantes, porque muitas vezes as pessoas são muito rápidas em criticar, mas muito lentas ao elogiar. As pessoas têm vergonha de falar eu te amo, quando é uma coisa tão bonita, uma coisa tão gostosa, aquece o nosso coração. Então, chega hoje, fala para a pessoa que mora com você que você ama ela. Dá um abraço, um beijo e fala que ela foi importante. Porque, de uma forma ou de outra, com toda certeza, as pessoas que vivem conosco, elas tiveram a sua importância na nossa vida. Seja boa, seja ruim. Com as coisas ruins a gente cresce também. Apesar de ser mais desagradável, a gente cresce também. Então a gente não pode descartar isso como algo, foi só ruim. Não foi. Porque se me trouxe um crescimento, se me fez mudar, se me fez refletir, foi bom para mim. Então era isso que eu gostaria de falar com vocês. Desejando que esse mês da família seja muito bom para todos. E que seja o começo de um ano todo, de uma família com muita paz, de muita harmonia, para que a gente possa cada vez mais juntos evoluir e seguir a nossa jornada. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Então vamos passar agora as vibrações da noite. Para convidar a todos que estão aqui na nossa casinha, todos que estão conectados aí através da live, para que possamos juntos fazer esse momento de irradiação, levando a luz do Cristo a tantos corações que precisam ouvir e sentir aquilo que nós estamos ouvindo e sentindo aqui nessa noite. Então vamos iniciar as nossas vibrações, começando no agradecimento a Deus pela nossa vida, agradecendo a Deus pelas experiências que temos vivido nessa existência. Reflita aí na sua vida por uns minutinhos. Às vezes a gente sorri, às vezes a gente chora, depois cai, depois levanta. E esse tem sido um tempo de aprendizado muito valioso para o nosso espírito. Que nós possamos nos atentar às lições divinas que vão fortalecendo as fibras espirituais, que vão fortalecendo o nosso compromisso evolutivo. Então agradeça, vamos nós todos juntos agradecer pelo corpo físico que nos possibilita esta experiência, pedindo a Frei Luiz que com seus lírios da cura derrame suas bênçãos e cure
das dores, das doenças, sejam elas mentais, emocionais, físicas ou espirituais. Nós possamos nos sentir abraçados neste momento pela falange, pelos falangeiros de Frei Luís, por esta espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós. E vamos, neste momento de vibração, expandindo a nossa vibração, mentalizando os nossos lares, local onde as famílias, onde nossa família está, e vamos agradecendo a Deus por cada um daqueles que ali compartilham conosco o dia a dia. Às vezes em relações mais amistosas, às vezes com dias de maior enfrentamento, mas em todos eles com amor e com vontade de vencer as diferenças que muitas vezes trazemos na convivência. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoe nossas famílias, abençoe estes espíritos que se comprometeram conosco nesta caminhada. Sabemos que tudo existe um motivo, que não estamos onde estamos por acaso. Então que o nosso olhar de espírito imortal consiga estar atento para esta verdade, para que não desperdicemos a oportunidade da evolução. Vamos expandindo esta vibração de luz. Vamos alcançando nossos amigos, nossos familiares mais distantes. Vamos alcançando os companheiros de trabalho que sabemos estarem também, muitas vezes, precisando de apoio, de fortalecimento. Mentalize aí aqueles que têm cruzado o seu dia, precisando deste fortalecimento. Vai envolvendo em luzes coloridas. Se você conhece alguém que esteja adoecido, vai envolvendo, como que abraçando espiritualmente aqueles que necessitam. E vamos seguir, expandindo as nossas vibrações. Vamos expandindo, vamos levando estas vibrações para ambientes onde sabemos que impera muitas vezes a dor, a incompreensão, tantos lares em desarmonia, tantas famílias se desagregando por conta das dependências químicas, tantas mães e pais em sofrimento, não entendendo o motivo pelo qual seus filhos muitas vezes tomam caminhos das portas largas. Vamos vibrando por todos, vibrando por aqueles nossos irmãos encarnados que não estão encontrando forças para viver, muitas vezes pensando em desistir desta existência. Estamos no Setembro Amarelo, um mês dedicado à reflexão sobre a valorização da vida e quanto é importante que nós valorizemos a nossa e das pessoas com as quais nós temos convivência diária. E como espíritos imortais, sabemos que muitas vezes uma prece sincera do nosso coração vai envolver
vai acalmar, vai libertar sentimentos. Então vamos na nossa prece de hoje também colocar a Deus, pedindo a espiritualidade que essas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos suicidas, espíritos que se deparam com a realidade da vida, graças a Deus, ao chegar no outro plano. Sabemos que as falanges de Maria de Nazaré têm atuado com muito amor junto a essas dores, a estes irmãos, e com a graça do Pai Maior, nós sabemos que não haverá um só coração que ficará sem ser consolado. Vamos vibrando por estas falanges de irmãos que sofrem hoje o arrependimento, muitas vezes, da partida precoce. Que eles possam sentir do nosso coração o encorajamento necessário para enfrentar a realidade, sim, mas para deixar a esperança prevalecer. Porque o nosso Deus é o Deus da vida. Nosso Deus é o Deus da misericórdia. Nosso Pai é aquele papai que cuida. É aquele papai que dá carinho. É aquele papai que pega no colo e nunca nos julga. Que estes irmãos recebam todos os dias, mas neste mês falaremos todas as semanas a nossa vibração sobre isso. Que recebam o consolo maior. E vibremos para aqueles irmãos nossos, e muitas vezes nós, que somos abatidos pelo desânimo, que muitas vezes nos passa a mente aquela vontade do retorno para casa espiritual, mas sabemos que aqui nossa jornada é abençoada e que sim voltaremos na hora em que a nossa missão tiver sido encerrada aqui. Então vamos nos colocar em obediência espiritual. Senhor, às vezes nós estamos chorando, Jesus. Às vezes nosso coração está sofrido, Senhor. Às vezes perdemos a esperança na vida, as preocupações nos dominam. Mas hoje, Senhor, nesta prece, nós vamos pedindo para que nossos corações sejam fortalecidos, para que essas vibrações nos ajudem a renovar a nossa força e coragem, para que nós busquemos na nossa vida aquilo que é real, verdadeiro. Às vezes nos desencorajamos porque enxergamos obstáculos intransponíveis, mas o Senhor vem dizer que nenhum obstáculo é intransponível, nem mesmo a morte, porque após esta vida existe outra. Então, se nós vamos vencer até a morte, quanto mais os problemas que assolam o nosso coração nesse momento. Confiança sempre. E nesse momento de entrega para Jesus, dessa prece, eu vou fazer aqui a prece da aceitação, uma prece linda que me acompanha há muitos e muitos anos, psicografada pelo Chico, pelo Espírito de Maria Dolores, e ela diz assim: se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo, para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada, entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te, Senhor, humildemente, sem méritos embora,
para erguer-me no consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegrias, e seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando, Jesus, a todos os velhinhos, que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer aos que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sei das deficiências que carrego, venho a Ti como estou. Por isso mesmo rogo, Senhor, não me deixes a sós por onde eu vou. E se eu não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma-me o coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo o que o meu sonho almeja e ensina-me, Senhor, com o Teu imenso amor, o que queres que eu seja. Então vamos nos colocando, irmãos, para Jesus. Assim como o barro se põe nas mãos do oleiro, que formará o vaso, vamos nos colocando também como este barro maleável nas mãos do oleiro Jesus, para que Ele vá nos moldando, às vezes na dor, às vezes no riso, mas que este molde possa simbolizar, sim, a transformação do entendimento do nosso espírito sobre a vida que estamos tendo o presente de experienciar. Vamos, irmãos, colocando Jesus neste leme, deixando que Ele leve este barco, porque mesmo que nosso barco esteja em alto mar, enfrentando ondas gigantes, enfrentando ventos fortes, com Ele no leme, com Jesus na direção, nós estaremos seguros, nós estaremos protegidos e chegaremos no ponto de onde nós passaremos a compreender melhor a realidade da vida espiritual, na sabedoria que o nosso espírito precisa para gravar as lições importantíssimas que o Evangelho nos traz. E assim nos transformaremos para sempre. Eu vou pedindo agora aos tarefeiros da casa que se posicionem para que possamos dar início aos passes da noite, envolvendo todos os amigos da nossa casinha querida em muita luz e muita paz. Colocando nas nossas mãos todas as boas vibrações, as melhores que vêm do nosso coração, envolvendo todo este ambiente da nossa casinha, acolhendo cada coração que aqui veio essa noite. Sabemos que para alguns corações chegar aqui hoje foi um desafio. Então que todos possamos levar o melhor de cada um de nós, tarefeiros e filhinhos de Frei Luís. Pedimos pela fluidificação das águas,
que sejam transformadas em remédios, as águas daqui, as águas de quem estão em casa, que os médicos do espaço depositem ali todos os recursos necessários de que nós precisamos. Vamos dar início então aos passes da noite. Pai nosso, que estais nos céus, na terra e nos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado seja o seu nome, que produz paz e amor, erguendo da trilha o caído, o desanimado e o sofredor. Venha a nós o vosso reino de esperança e contentamento, luz etérea das conquistas, hosanas do firmamento. Seja feita a vossa vontade, que não vacila e nem erra, indicativo seguro de tudo que na vida encerra. Assim na terra como no céu, nas vivências da eternidade, onde o amor, estrela guia, resplandece a fraternidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, do corpo e também da alma, possa suprir toda a necessidade, tendo a fé como roteiro e o perdão que a tudo acalma. Perdoai as nossas ofensas, de almas apequenadas, perdidas na imensidão, que não sabem das moradas nas hostes do coração. Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, sem provocar aflição, como almas viajoras, repetindo cada lição, aprimorando a jornada sem atitudes ameaçadoras. Não nos deixeis quedar em tentação, livra-nos de todos os males que agravam o sofrimento, pois buscamos a melhoria, aproveitando cada momento, sendo justos e perfeitos nas bênçãos do dia a dia. Assim seja assim a nossa existência, um cântico de solidariedade, onde os grilhões da ignorância desapareçam da humanidade. Seja só o amor a conduzir aos portais da verdadeira felicidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim.
deste dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor zela por mim, e seja feito assim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive e Ele está entre nós. Uma boa noite a todos. Obrigada pela companhia ao pessoal de casa, obrigada pela presença, quem aqui está. Aos que vieram pela primeira vez, pedimos que vão passar pelo atendimento, pedimos que aguarde também. Aos demais, também permaneçam até que nós passemos a água fluídica. Depois, os que vieram para a palestra, nós agradecemos, desejamos uma boa semana. E aqueles que deram o nome para o tratamento, só aguardar que será chamado. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um mês de muita luz, de muitas cores, que nos dê muita vida, né? Primavera está aí para nos lembrar que a vida é colorida. Uma boa noite, muito obrigada.